pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Pinklândia. Mas você já chega dando aquele like, hein? Já deu aquele like? Muito obrigada. Já se inscreveu? Muito obrigada também. No vídeo de hoje eu vou contar aqui que eu fui picada por uma aranha. Pois é, fui picada por uma aranha. E resolvi contar isso aqui pra vocês. Mas isso já faz muito tempo, faz uns 3 anos que eu fui picada por aranha. Eu podia ter contado, mostrado pra vocês na época, mas eu não tava naquela vibe de YouTube, né? Então eu falei que, sabe, eu vou contar isso porque além de ter acontecido, né, Deus me livrou de né, eu poderia ter perdido minha perna, né, porque dependendo da aranha, se você não cuidar, você perde, né? Então eu vou contar pra vocês o procedimento todo, os sintomas que eu senti, e não foi nada fácil. Então vamos lá, mas deixa o seu like aí, porque a gente tá rumo de 1000 inscritos, tá bom? Vamos lá, vou mostrar aí na foto pra vocês como ficou a minha picada. Esse aí foi bem no início, assim, no começo ficou uma bolinha amarela, que ela me picou, mas deixa eu explicar como foi. Ela tava por debaixo da minha cama, e na hora quando eu fui me deitar, eu botei o joelho na cama pra engatear e me deitar. Foi aí que eu senti a picada. Parecia picada assim de agulha. Quando a gente vai tomar vacina, se você já tomou vacina, você vai saber como é que é. Eu senti essa picada. E aí eu não levei em consideração porque a cama era de mola e essa cama já tinha machucado a gente. Eu falei, deve ter sido a cama que me machucou. Quando foi no outro dia, começou a coçar e coçava, e era uma bolinha bem pequenininha. Eu falei assim, gente, será que isso é furúnculo? Porque o furúnculo também dá essas bolinhas amarelas. Eu achava que era furúnculo, mas eu falei, não, faz muitos anos que eu já tive isso, né? E aí eu deixei pra lá e coçava. E aí começou a queimação. Coçava e queimava. E eu tava ali assistindo meu filme, ali quietinha, eu falei assim, gente, não é possível, o que é isso? E quando coçou, começou a ficar vermelho em volta, e eu falei assim, o que será isso, gente? Será que algum bicho me picou? E começou a queimar, e começou a inchar, inchando. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou procurar na internet se foi alguma picada de um bicho. Aí eu botei lá, picada de bicho, né, de inseto. Veio a foto idêntico da picada que estava em mim. Eu falei assim, meu Deus. Aí tinha picada de escorpião, tinha picada de aranha, tinha picada de carrapato, tinha picada de um bocado de coisa. Só que o que mais estava igual era o de... como é que se fala? Acabei de falar assim, escorpião. E eu fiquei mais preocupada ainda. Porém, eu moro no Rio de Janeiro. Então, assim, aonde eu moro, não tem disso assim de escorpião. Poderia ter a possibilidade, né? Que tudo é possível. Mas eu fiquei meio assim, porque eu falei, não, na minha região não tem escorpião. Tem algumas regiões que tem, né? Mas eu não tirei a hipótese de que poderia ser um escorpião. Mas a de escorpião e a aranha, aí tava lá escrito o nome das aranhas, né? Tinha a armadeira, tinha a aranha marrom, e eu fiquei entre essas duas. Qual foi? Né? Qual foi que me causou essa picada? E eu fiquei na dúvida. E aí eu fiquei com muito medo, aí comecei a mexer na cama. Eu falei, eu vou mexer na cama, será que tem aranha aqui mesmo? E realmente tinha, a aranha estava escondida debaixo da minha cama. E aí eu falei, meu Deus, foi uma aranha que me picou. E eu tenho essa dúvida até hoje. Qual foi a aranha que me picou? Eu vou deixar as imagens aí pra vocês verem como ficou meu joelho. Gente, eu não me lembro exatamente quantos dias eu fiquei sofrendo, mas eu lembro que foi no final do ano, assim, foi época de dezembro, assim, né, que aconteceu. Eu passei o ano novo, o Natal, deitada. Eu não conseguia levantar, porque quando eu levantava, cara, mas doía muito mesmo, porque eu não tava tomando nada. Porque eu tava com dúvida, eu fiquei assim, o que eu vou tomar, o que eu vou fazer? E você vai pros médicos, os médicos não fazem nada, né? Principalmente, assim, em Baixada e tal. Eu até fui em um hospital da Zona Sul, mas eles não fizeram nada. Até porque eles falaram também que o tempo que eu tinha que tomar o soro é durante 3 dias que você tem que tomar, né?
eu tinha levado a picada, no outro dia eu tinha que ter ido pra tirar o veneno, mas eu não fui. Eu fiquei sofrendo, fiquei uma semana assim, por aí sofrendo. E queimava muito, gente, mas muito mesmo. Você já se queimou assim, sem querer? Botou a mão no fogo sem querer, sei lá, botou a mão na panela? Era tipo isso, queimava muito, coçava muito. E a única coisa que fazia, assim, aliviar mesmo, assim, é se eu colocasse gelo em cima. Eu tinha que ficar com gelo o tempo todo. Porém, gente, isso não fazia o veneno ir embora, né? Eu tinha que tomar alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não tava aguentando mais. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ligar pra farmácia e vou falar o que tá acontecendo. O farmacêutico, eu vou falar pra ele. Porque tem farmacêutico, né, gente? Vocês sabem que eles estudam um pouco e tal sobre alguns sintomas que a pessoa tá sentindo e ele medica. Eu que quis fazer isso. Não estou aconselhando você a fazer isso. Porém, mas eu quis fazer isso porque também eu já sabia o que ia acontecer. Se eu fosse no UPA, eles iam falar que não ia poder fazer nada por mim. Eu só ia perder meu tempo e eu ia voltar pra casa com a mesma dor. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou tomar remédio, vou pedir ajuda assim, vou ligar pra farmácia, vou falar o que tá acontecendo. Mas antes disso, gente, eu sofri. Mas sofri muito, eu chorava à noite. O único sintoma que eu não senti foi febre e vômito, né? Porque lá, quando eu fui pesquisar sobre a picada, estavam falando, né? Que você sentia febre, você podia vomitar. Só esses 2 sintomas que eu não senti. Mas o restante de dor, queimação, coceira, é tudo que eu senti. E conforme tava passando o tempo que eu não estava tomando mais nada, não tava tomando nada, tava chegando no osso, eu sentia o meu osso, sabe, alguma coisa furando assim, ó. Eu falei assim, eu não aguento mais. Eu passei Natal, Ano Novo assim, só deitada. Eu só levantava muito, era pra ir no banheiro, só. Agora pra ficar fazendo alguma coisa, ficar em pé, de jeito nenhum. Se eu ficasse em pé, eu podia ter certeza que a queimação vinha. Aí eu postei na internet, algumas pessoas me aconselhou, me falou pra ir em alguns lugares, na Fiocruz, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E o rapaz me mostrou. Ele falou assim, eu já fui picado e foi exatamente assim como eu fui picado. Ele me falou que foi a armadeira que picou ele. O outro já me falou que foi a marrom. Aí eu fiquei, e agora? Comenta aí embaixo, pela foto aí você vai ter a sua, como é que se fala? A sua opinião. Me diz aí o que você acha, porque tem aranhas que causam efeitos diferentes nas pessoas, né? Como eu falei, tem aranha que dá febre, a pessoa fica muito mal, e se a pessoa tiver problema de coração, piorou. Então, aí eu peguei e tomei remédio. Conforme eu tomei o remédio, foi melhorando. Começou a expulsar o veneno. E aí eu vou mostrar a foto também como é que ficou. Conforme tava tirando o veneno, ela ficou desse tamanho. Se você não cuida de uma coisa dessa, fica pior, porque vai necrosar e você pode perder a perna. E quando necrosa, quando fica assim, começa a abrir o machucado assim, aí vai pra carne viva, não sei o que. Então, graças a Deus, eu não cheguei nesse estágio, né? E se eu chegasse também, ia ser maior problema, porque os hospitais do Rio de Janeiro... horrível, sinceramente. Então, foi assim que aconteceu comigo. Mas eu levei 1 mês pra ficar 100% boa, porque ainda ardia, ainda sentia queimação. E aí a picada foi bem no meu joelho. Eu levei, e é o joelho que eu já levei uma pancada, e ela picou justamente no joelho, que eu já tenho um probleminha nele, né? Quando eu tava na praia, eu levei uma pranchada, literalmente, e até hoje eu sinto essa dor. Então, ela ficou justamente no joelho que eu sinto dor. Pois é. Então, quando vira o tempo assim, eu sinto dor, ainda continuo sentindo dor, às vezes queima. Se tá aqui ainda, não sei, mas, sei lá, gente, dói. Não dói igual antes, mas dói. Então eu acho que misturou com a dor que eu levei um tombo na praia e com essa picada que eu levei dela. Então eu agradeço a Deus que fui eu, porque poderia ser os meus filhos, até meu esposo também, né? Porque meu esposo também tem problema no coração, então não seria nada bom, né? Porque conforme passar o tempo, o veneno vai se espalhando
sobre o nosso corpo. Então, se você não cuidar, o problema fica maior. Então, assim, fosse criança é pior, porque a criança, ela não aguenta a dor, né, gente? Eu, adulta, chorei pra caramba, eu fiquei mal pra caramba, imagina uma criança. Então, eles dormiam na mesma cama que eu dormia na época que aconteceu isso. E aí eu dei graças a Deus que não foi eles. Mas doeu muito. Então, tome muito cuidado. Viu uma aranha? Tira da sua casa. Não sei se você acha bonitinho, mas é perigoso, gente. Principalmente pro seu filho, porque é chato quando ela pica. Às vezes quando uma aranha assim, sei lá, se ela passar pela nossa pele, irrita. Então aí começa a coçar. Hoje em dia eu tenho pavor assim, de aranha, de qualquer inseto, mas a aranha eu tenho um trauma danado. Então assim, dói muito. O pior é que se você não cuidar, você pode até perder um membro do seu corpo. Então não deixe de cuidar. Se você foi picado por qualquer bicho, vê o que é, vê que bicho é. E tanto que no dia que eu pensei que fosse o escorpião, o médico também pensou no dia que eu fui nesse hospital da Zona Sul, onde eles tratam só coisa de bicho sim. O médico falou assim, foi uma aranha mesmo que te picou? Eu falei assim, foi, né? Aí ele falou assim, parece picada de escorpião, porque era só uma picadinha assim, entendeu? Geralmente a aranha tem os dois, né? Os dois dentinhos dela assim. E aí ele falou assim, parece picada de escorpião. Eu falei assim, mas eu falei isso pra algumas pessoas, as pessoas até riram da minha cara, falando que se fosse escorpião mesmo eu estava morta. E ele me explicou, ele falou assim, quando um escorpião pica alguém, às vezes a pessoa não morre, porque a pessoa é vacinada, a pessoa tem a saúde boa, né? E às vezes o escorpião, ele pica outro bicho e fica o resíduo do veneno ali. Então se acontecesse dele te picar, poderia acontecer isso, entendeu? E ele falou que ele agride mais criança, né? Porque a criança tá naquela fase do corpo tá se desenvolvendo e a gente não, a gente já tem as defesas do corpo, né? Aí ele falou isso. Tem escorpião que mata adulto? Claro que tem, só que ele explicou isso. E aí ele até perguntou a região onde eu era, que não sei o que, eu falei que onde eu era. E ele, até o médico formado, achou que era um escorpião. Então, até eu achei por causa da picada que era muito igual. Eu e minha esposa também achou a mesma coisa. E eu fico feliz de saber que um próprio médico me falou que eu estava quase certa, né? Graças a Deus não foi um escorpião. Mas a nossa teoria bateu com a dele por causa da picada. Graças a Deus não era, mas teve gente que ficou, nada, que escorpião o quê, que não sei o quê. Ficou meio que debochando da minha cara, né? Porque a pessoa já pensa logo que morre, não sei o quê. Tem gente que leva picada de cobra e não morre, né? Porque tem assistência lá e tal. Mas se for aqui no Rio de Janeiro, não sei não. Porque os médicos, eu fui super mal atendida onde eu fui, então não sei não. Graças a Deus não foi pior. Graças a Deus eu cuidei em casa mesmo. Eu me mediquei sim, porque eu sei como é que seria, né? Mas pelo menos eu perguntei a um profissional, eu expliquei a situação pra ele, como é que eu estava e tal. Amarelo. E aí ele me medicou esse remédio. Eu fui por conta própria mesmo, mas não indico você fazer isso, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, dá seu like, compartilha essa história aí com seus amigos e tome muito cuidado na sua casa. Sempre faz uma faxina pesadona, porque inseto é uma desgraça, sinceramente. A aranha, sei lá, pulga, carrapato, tem inseto que tem uns insetos horríveis aí que se entrar no seu ouvido causa também até morte, entendeu? Porque tem inseto que são capetinha, então toma muito cuidado, faz aquela limpeza pesada pra você ficar tranquilo, porque é muito chato, tem certos insetos que é muito perigoso, então toma cuidado aí, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!